Todo louvor pertence a Allah, o Guardião, o Omnisciente, o Perdoador, o Misericordioso, o Compassivo, o Clemente. Louvo o meu Senhor e agradeço-lhe pelas suas bênçãos e favores, tanto aqueles que conhecemos como os que desconhecemos. Testemunho que não há divindade digna de adoração em verdade, além de Allah, único, sem parceiros, o Altíssimo, o Grandioso. E testemunho que o nosso profeta e mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro escolhido e nobre. Ó Allah, envia os teus elogios, paz e bênçãos sobre o teu servo e mensageiro Muhammad, bem como sobre a sua família e os seus companheiros que deram apoio à religião de Allah, a grandiosa religião. Quanto ao que se segue, temei a Allah, praticando as boas ações e abandonando os pecados e as más ações. Ninguém alcança o verdadeiro sucesso senão aquele que temem a Allah, e ninguém sofre perda neste mundo e no outro, excepto aqueles que seguem os seus desejos, paixões e pecados, tornando-se dos condenados. Allah, exaltado seja, disse, como significado do versículo 50 de Sura Al-Qasas: mas se eles não te responderem, sabe que eles apenas seguem os seus desejos. E quem está mais desviado do que aquele que segue os seus desejos sem orientação de Allah? Por certo, Allah não guia o povo injusto. Servos de Allah, esta é uma das recomendações e conselhos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que reúne importantes princípios e grandes ensinamentos da religião islâmica. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele: ó jovem, te ensinarei algumas palavras. Preserva os mandamentos de Allah e ele te preservará. Preserva os mandamentos de Allah e o encontrarás diante de ti. Quando pedires, pede a Allah. Quando procurares ajuda, procura ajuda em Allah. E sabe que, se toda a humanidade se reunisse para te beneficiar com algo, não te beneficiaria senão com aquilo que Allah já decretou para ti. E se todos se reunissem para prejudicar com algo, não te prejudicariam senão com aquilo que Allah já decretou contra ti. As canetas foram erguidas, levantadas, e as páginas já secaram. Narrado por At-Tirmidhi, que disse Hadith Hasan Sahih, bom e autêntico. Em outra narração, relatada por Al-Imam Ahmad e por Al-Bayhaqi, em Al-I'tiqad, Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com os dois, relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: preserva os mandamentos de Allah e o encontrarás diante de ti. Conhece Allah nos momentos de facilidade e ele te conhecerá nos momentos de dificuldade. Sabe que aquilo que te escapou jamais poderia ter alcançado, e aquilo que te alcançou jamais poderia ter escapado. E sabe que a vitória vem com a paciência, o alívio vem com a aflição, e com a dificuldade vem a facilidade. Esta é uma recomendação e conselho abrangente que reúne todos os tipos de bem e adverte contra os males e tudo aquilo que é prejudicial. O significado da expressão do profeta sallallahu alaihi wasallam, preserva os mandamentos de Allah e ele te preservará, preserva os mandamentos de Allah, não os negligencies, não os abandones e não sejas descuidado com eles. Coloca-os em prática com obediência, submissão e reverência. Preserva também as suas proibições e aquilo que ele tornou ilícito. Não te aproxime delas, não cometas nenhuma delas e mantém-te afastado delas. Qual é a recompensa por preservar os mandamentos de Allah, evitar as proibições e preservar a religião? A recompensa concedida por Allah, exaltado seja, é que ele protege o muçulmano na sua religião, que é a base e a proteção de todos os seus assuntos. Protege-o na vida terrena, no qual ele tem residência temporária. Protege-o na outra vida, onde será o seu retorno e onde está o seu paraíso. Protege os seus interesses religiosos e mundanos, tanto aqueles que ele conhece
quanto aqueles que ele desconhece, e protege também a sua descendência após a sua morte. Allah, exaltado seja, disse como significado do versículo 82 em Surat Al-Kahf: e o pai deles era um homem piedoso. E Allah, o exaltado seja, disse na história de Musa, que a paz seja sobre ele, e Al-Khidr: então encontraram nela um muro prestes a desabar, e ele o reconstruiu, como na Sura Al-Kahf, no versículo 77. E Allah, exaltado seja, disse, como significado do versículo 38, em Surat Al-Hajj: por certo, Allah defende aqueles que creem. Um dos Salaf, predecessores piedosos, disse ao seu filho: eu aumento as minhas orações para que vocês sejam protegidos depois da minha morte. Allah, o poderoso e majestoso, enfatizou especialmente a preservação de algumas boas ações, pois quem as preserva, com mais razão, preservará as demais fora delas. Allah, exaltado seja, disse, como significado do versículo 238, em Surat Al-Baqarah: guardai, preservai rigorosamente as orações, especialmente a oração do meio, Al-Asr. E Allah disse, como significado do versículo 34, em Surat Al-Ma'arij: e aqueles que preservam cuidadosamente as suas orações. Quem preserva as orações em congregação, cumprindo-as com perfeição, preserva, com ainda mais razão, os pilares do Islão. Assim, dar a zakah a quem tem direito é salvo do castigo relacionado à riqueza e obtém a satisfação de Allah. Jejua o mês do Ramadão, realiza a peregrinação à casa sagrada, Al-Hajj, concretiza e estabelece o verdadeiro Tawhid, o monoteísmo, e todas as demais boas ações que decorrem da correta observância dos pilares do Islão. E quem cumpre a palavra do Senhor, glorificado seja, como Allah diz no significado do versículo 5, em Surat Al-Mu'minun, e do versículo 29, em Surat Al-Ma'arij: e aqueles que preservam a sua castidade. Quem preserva a sua castidade preserva, com ainda mais razão, os demais membros e órgãos do seu corpo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem me garantir o que há entre as suas duas mandíbulas, a língua, e o que há entre as suas pernas, as partes íntimas, eu lhe garantirei o paraíso. Narrado por Al-Bukhari, do hadith de Sahl bin Sa'd. O significado dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: protege os mandamentos de Allah e o que encontrarás diante de ti, é que, ao preservares a religião de Allah, escolheu para os seus servos, ao preservares a religião que Allah escolheu para os seus servos, encontrarás diante de ti e contigo, concedendo misericórdia, auxílio, apoio, vitória, cuidado, favores e abundantes bênçãos, além de te proteger dos males e das dificuldades. E mesmo que alguma adversidade te atinja, ele ou ela será um meio de elevação de graus e uma recompensa reservada para ti na outra vida. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: é admirável a situação do crente. Todos os seus assuntos são um bem para ele. Se lhe acontece algo agradável, ele agradece a Allah e isso é um bem para ele. E se lhe acontece uma adversidade, ele é paciente e isso também é um bem para ele. Isso não acontece com ninguém além do crente. Narrado por Muslim, do hadith de Salman al-Farisi, que Allah esteja satisfeito com ele. E quando pedires, pede a Allah, dirige todas as tuas necessidades ao Senhor dos mundos, aquele em cuja mão estão este mundo e a outra vida. Os seus tesouros são inesgotáveis e jamais diminuem com aquilo que concede, mesmo que toda a criação se reunisse para pedir a Allah e ele concedesse a cada pessoa exatamente aquilo que pediu e desejou, isso não diminuiria os seus tesouros em nada, excepto
uma gota de água que se pretende ou que se prende ao dedo, mas não diminui a imensidão do oceano. Mas onde estão aqueles que possuem verdadeira certeza e que constantemente suplicam ao seu Senhor? E quando procurares ajuda, procura ajuda em Allah. Procurar auxílio em Allah é um dos maiores atos de adoração. Allah, exaltado seja, disse, como significado do versículo 5 em Surat al-Fatiha: somente a ti adoramos sem parceiros e somente a ti imploramos ajuda. Quanto às questões que somente Allah é capaz de realizar, ninguém além dele pode ser procurado e pedido para alcançá-las. Quem procurar obter de uma criatura aquilo que apenas Allah pode fazer, terá cometido shirk, associar parceiros a Allah na adoração. O significado dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: as canetas foram erguidas, levantadas e as páginas secaram, é que as canetas que escreveram o decreto divino já concluíram a sua escrita. Os decretos foram estabelecidos e não serão alterados. As páginas nas quais o destino foi registrado já secaram e não serão modificadas. Assim, tudo o que foi decretado para uma pessoa inevitavelmente a alcançará, e aquilo que não foi decretado jamais a atingirá. E saibas que a vitória acompanha a paciência. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse que a vitória vem depois da paciência, mas que ela está junto dela. Da mesma forma, o alívio acompanha a aflição. Ele não disse, sallallahu alaihi wasallam, que vem apenas depois dela. E com a dificuldade há a facilidade. Não disse que a facilidade vem somente após a dificuldade. Isso é uma manifestação da misericórdia de Allah. E isso está de acordo com a palavra de Allah, exaltado seja, como o significado dos versículos, pois por certo, com a dificuldade há facilidade, por certo, com a dificuldade há facilidade. Esse hadith reúne tanto as boas ações praticadas pelos membros do corpo, quanto as boas ações do coração. Que grande sucesso terá aquele que agir de acordo com ele, e que enorme perda sofrerá quem for impedido de colocá-lo em prática. Allah, exaltado seja, disse, como significado do versículo 52, em Surat An-Nur: e quem obedece a Allah e ao seu mensageiro, teme a Allah e é consciente dele, tem taqwa, esses são os verdadeiros vencedores. Que Allah abençoe a mim e a vós por meio do grandioso Alcorão e beneficie a mim e a vós com a sunna do líder dos mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digo estas palavras que estáis ouvindo e peço perdão a Allah, o grandioso e majestoso, por mim, por vós e por todos os muçulmanos, por todo pecado. Portanto, pedi-lhes perdão, por certo, Ele é o perdoador, o misericordioso. Todo louvor pertence a Allah, aquele que perdoa os pecados, aceita o arrependimento e é severo no castigo. Não há divindade digna de adoração em verdade além dele. Para ele será o retorno. Ele é o sutil, o omnisciente. Louvo o meu Senhor e agradeço-lhe pelas suas bênçãos, tanto aquelas que conhecemos como aquelas que desconhecemos. Ao nosso Senhor pertence todo o favor e o mais belo louvor, e Ele é poderoso sobre todas as coisas. Testemunho que o nosso profeta e mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro, portador de boas novas, admoestador e uma luz resplandecente. Ó Allah, envia os seus elogios e paz sobre o teu servo e mensageiro Muhammad, sobre a sua família e sobre todos os seus companheiros. Quanto ao que se segue, temei a Allah, procurando a sua satisfação, assim alcançareis o bem, a sua misericórdia e o seu jardim, o paraíso, e sereis salvo do seu castigo
e da sua punição. Ó muçulmanos, preservai as boas ações que conquistastes. Não vos deixeis enganar pelas falsas esperanças, nem pela aparente extensão da vida. Neste mundo não há permanência. Todos seguireis para uma morada eterna, ou para o paraíso, ou para o inferno. Não podereis escapar do poder de Allah. Já vos chegaram notícias que contêm advertências. É uma sabedoria profunda, mas as advertências beneficiam quem as rejeita. Allah exaltado seja disse, como significado dos versículos 6, 7 e 8 de Surat al-Qamar, então afasta-te deles no dia em que o convocador chamar para algo terrível, com os olhares abatidos, sairão dos túmulos como gafanhotos espalhados, correndo apressadamente em direção ao convocador. Os descrentes dirão, este é um dia difícil. Servos de Allah, por certo Allah e os seus anjos enviam elogios sobre o profeta. Ó vós credes, enviai elogios sobre ele e saudai-o com uma saudação de paz. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem enviar um elogio sobre mim, Allah enviará 10 elogios sobre ele. Então, enviem bênçãos e paz sobre o líder dos primeiros e dos últimos. Ó Allah, envia os teus elogios sobre Muhammad e sobre a família de Muhammad, assim como enviaste elogios sobre Ibrahim e sobre a família de Ibrahim. Tu és, por certo, digno de todo louvor e glorioso. Ó Allah, concede a tua graça e bênção sobre Muhammad e sobre a família de Muhammad, assim como concedeste a tua graça e bênção sobre Ibrahim e sobre a família de Ibrahim. Tu és, por certo, digno de louvor, de todo louvor e glorioso, e concede-lhe abundante paz. Ó Allah, esteja satisfeito com os califas bem guiados, Abu Bakr, Omar bin Khattab, Uthman ibn Affan e Ali ibn Abi Talib, com todos os companheiros e com todos aqueles que seguirem ou que o seguirem com excelência até o dia da ressurreição. Inclui-nos entre eles por a tua generosidade e misericórdia, ó mais misericordioso dos misericordiosos. Ó Allah, fortalece o Islão e os muçulmanos, humilha a descrença, os descrentes, a idolatria e os idólatras, e destrói os inimigos da religião. Ó Allah, concede vitória à tua religião, ao teu livro e à suna do teu profeta, em todo o tempo e lugar, ó Senhor dos mundos. Ó Allah, remove as aflições, dificuldades e calamidades dos muçulmanos por a tua misericórdia, ó mais misericordioso dos misericordiosos. Ó Allah, perdoa os nossos falecidos e todos os falecidos entre os muçulmanos e protege-os do castigo da sepultura. Ó Allah, cuida dos assuntos de cada muçulmano e de cada muçulmana. Facilita-lhes os seus assuntos e alivia as suas preocupações. Ó Allah, concede cura aos nossos doentes e aos doentes entre os muçulmanos. Ó Allah, protege-nos e à nossa descendência de Iblis, dos seus aliados e dos seus seguidores. Ó Allah, protege este país abençoado, é exemplo para os muçulmanos contra os agressores. Ó Allah, protege este país abençoado, os seus soldados e as suas fronteiras. Protege o guardião das suas mesquitas sagradas e o seu príncipe herdeiro. Concede-lhes auxílio em todo o bem para este país e para os muçulmanos, ó Senhor dos mundos, e guia-os ao que é bom. E protege todos os países muçulmanos de todo o mal, ó Senhor dos mundos. Ó Allah, protege a mesquita Aqsa dos agressores. Concede vitória à Palestina, ó forte, ó todo-poderoso, e remove deles a aflição que os atingiu, ó mais misericordioso dos misericordiosos. Ó Allah, afasta de nós e dos muçulmanos a escassez, as tribulações, as epidemias, os juros, riba, o adultério, ziná, os terremotos e as tribulações que desviam as pessoas da verdade. Portanto, lembrai-vos de Allah abundantemente e agradecei-lhe por as suas bênçãos. Ele vos aumentará nos seus favores. E, certamente, a lembrança de Allah é maior. E Allah sabe o que fazeis.